o astro intruso e o novo ciclo evolutivo da Terra. Psicografado por Urtan Dishida. Capítulo 5. A Terra atual. Parte 4. Pergunta: é possível ainda que os obsessores utilizem instrumentos eletrônicos etéreos, ou melhor, o equivalente aos aparelhos eletrônicos da Terra, implantando-os em obsediados? Ramatiz, vamos recordar o que foi dito antes sobre a formação dos planetas. Cria-se primeiro, a partir de fortes mentalizações dos engenheiros siderais, a aura planetária em campos inferiores à adesão da matéria, para depois então ser plasmado o corpo celeste denso. E o que vem a existir na Terra ou em outros planetas em termos de bens materiais a serviço dos homens, como aparelhos de comunicação, veículos e equipamentos médicos, por exemplo, são cópias do que já existe em várias moradas no astral. Entretanto, os homens não copiam por meio de intuições apenas o útil que conduz ao progresso, mas também o que nasce em umbrais inferiores. Como a atuação de entidades espirituais ignorantes e negativas é muito intensa no planeta, os homens ficam sujeitos a desenvolverem inúmeros instrumentos que levam à patente, podemos assim dizer, dos umbrais inferiores. Cabe nesse ponto então um dado importante sobre ignorância espiritual e sabedoria no uso de bens materiais, a qual pode ser para o bem ou para o mal. Pois da mesma forma que se evolve para o bem espiritualmente, também se adentra no mal quanto ao uso da matéria de modo inadequado. A prova disso é que os homens no início fabricavam pequenas armas, evoluindo a ponto de construírem a bomba atômica. Uma das atividades dos espíritos trevosos que se voltam para pesquisas nos umbrais inferiores é justamente criar equipamentos e instrumentos etéreos a serviço do mal, para ser copiados intuitivamente na Terra, seja em termos de ideia ou de produto acabado, ou até para ser utilizados no plano espiritual agindo sobre os encarnados. Esse é o caso do vampirismo eletrônico, obsessão controlada à distância, quando o obsessor produz ou utiliza aparelhos eletrônicos etéreos, tipo chips nem sempre isométricos, implantando-os no duplo etéreo justamente na área óssea do plexo da coroide, reguladora dos chakras como vimos, para que, de forma contínua atue sobre o equilíbrio do encarnado. Esse aparelho age dentro da mesma filosofia dos cavalos de Troia que fluem pela internet, e que possibilitam aos hackers o controle à distância de um computador. A inserção desses aparelhos no duplo etéreo se faz de muitas maneiras, como por exemplo, durante uma cirurgia material pela qual o obsedado tenha passado sob efeito de anestesia, ou mesmo com as viagens astrais durante o sono. Nessas ocasiões o espírito momentaneamente fora do corpo denso é retido nos umbrais inferiores, enquanto o obsessor atua sobre seu duplo etéreo. O referido aparelho ou chip funciona de modo a recolher sinais externos que partem do obsessor como sendo pulsões estimulantes, através de verdadeira radiofrequência. Com isso o obsessor tem a capacidade de atuar sobre os chakras do obsedado, causando problemas no corpo denso, notadamente o descontrole dos circuitos do sistema nervoso no âmbito da glândula pineal, o que provoca enorme sofrimento e elevado desequilíbrio dos movimentos. Embora essa não seja uma prática de obsessão muito difundida, é bastante séria. Certos chips obedecem a regras específicas só conhecidas pelo obsessor, que é o único capaz de retirá-los sem causar danos no obsedado mesmo seu desencarne. O obsessor, assim, estabelece uma regra similar à da codificação, em situação idêntica de certos problemas de análise combinatória em que somente o autor da questão sabe resolvê-la. E, por outro lado, por analogia, esse sistema de codificação não se baseia em campos pseudo-aleatórios, limitados por intervalos conhecidos, como acontece na Terra devido às fronteiras impostas pela matéria, mas a parâmetros teoricamente infinitos, situados no microcosmo do próprio obsessor. Alguns desses chips, entretanto, mal colocados podem ser anulados por simples passes magnéticos, enquanto outros colocados em certos indivíduos podem ser rejeitados naturalmente, em rejeição do tipo hiperaguda ou imediata, devido à incompatibilidade plasmática. Da mesma maneira que um órgão humano transplantado pode ser rejeitado. Mas os que permanecem e que dependem da codificação estabelecida pelo obsessor exigem a presença deste, que é atraído, numa cirurgia espiritual realizada no corpo estéril do obsedado. De outro modo, podem ser estabelecidos severos danos sobre o equilíbrio do obsedado, como já foi mencionado antes, e até o seu desencarne. Pergunta: apenas voltando ao caso da codificação, é por essa razão que em muitos trabalhos de exorcismo o médium ordena ao obsessor que retire o que foi colocado junto ao obsedado?
Ramatiz, esse é o motivo pelo qual o exorcista age desse modo. O obsessor tem uma série de artimanhas que somente ele pode desfazer. No caso, ele pode usar inúmeras opções de códigos, através de valores alfanuméricos, sons, cores, vibrações, entre muitos outros. Inclusive com o uso de palavras mantrâmicas que simbolizam sequências numéricas, a exemplo do que ocorre com a utilização do alfabeto Devanagari, uma espécie de derivação do sânscrito muito usada com esse propósito de codificação. Pergunta: o que pode ser entendido como chips passíveis de serem anulados por passes magnéticos, como anteriormente foi mencionado? Ramatiz, alguns obsessores colocam os engenhos em áreas fáceis de serem localizados, junto à pele, numa ação similar à epidermoplastia, ou a algum tipo de enxerto, ficando o aparelho ao alcance dos passes magnéticos, que funcionam como restauradores das condições ideais do paciente obsedado, anulando a ação do chip. Os passes, assim, têm o caráter também de uma dermatoplastia etérea, cirurgia de recuperação em algum ponto do corpo etéreo equivalente a derme. Pergunta: esse tipo de chip é colocado sempre na região do plexo da coroide? Ramatiz, essa região é mais influente em relação aos centros vitais do obsedado, porque além de coordenar a ação dos chakras, é também caminho energético da coluna vertebral por onde passam os nadis, que conduzem energia ao cérebro, principalmente a energia do Kundalini. Mas, conforme o objetivo do obsessor, podem ser colocados nas proximidades de chakras específicos do obsediado, lembrando que além dos 7 principais chakras, cada encarnado tem dezenas de outros médios e centenas de pequenos chakras espalhados pelo duplo etéreo. Pergunta: os tratamentos e cirurgias para a retirada desses chips podem ser feitos pela apometria? Ramatiz, é um caminho viável. Entretanto, desejo lembrar que qualquer tratamento espiritual conduzido na Terra, sejam tratamentos tradicionais em centros espíritas e espiritualistas com passes magnéticos, ou mesmo a apometria, precisam contar com médiums realmente preparados. Temos visto inúmeros casos na prática em que indivíduos compram um material didático sobre o assunto, interpretam à sua maneira e começam a aplicar sem qualquer base de conhecimento para tal. Inclusive sem o tão necessário suporte espiritual e proteção em torno do local onde se desenvolve o tratamento. Esse tipo de problema ocorre muito com o Reiki, que requer muito estudo e trabalha com vibrações sobre os chakras, mas que por algumas vezes está sendo conduzido por indivíduos que são verdadeiros curiosos sobre o assunto. O resultado de inconsequências nessas áreas é a reciprocidade energética entre aplicadores e pacientes, de modo que alguns deles recebam a carga energética nem sempre saudável do outro. Em geral, o aplicador é mais atingido, surgindo doenças como câncer, ou sérios desequilíbrios energéticos e emocionais de longa duração e de difícil tratamento. Pergunta: poderia esclarecer um pouco mais sobre a reciprocidade energética que ocorre quando um aplicador de passe sobre os chakras o faz sem os devidos cuidados e conhecimento? Ramatiz, ao trabalhar na atividade dos chakras, através de passes, o médium age como operando um centro de força dinamizado pelo movimento da suástica, o milenar símbolo budista do crescimento e da força espirituais. Ele assim projeta sobre os chakras do paciente a suástica que atua em movimento no sentido horário. Na prática é isso que ocorre, embora esse valor simbólico canalizado pela força mental do médium não seja conhecido pela grande maioria, que o aplica inconscientemente. Entretanto, se o paciente está cometido de graves problemas, e o médium também, a suástica projetada é atraída pelas forças similares, criando a reciprocidade energética entre o aplicador do passe e o paciente, porém com um detalhe importante. A suástica vai do aplicador para o paciente no sentido horário, mas volta do paciente para o aplicador no fluxo anti-horário, na forma negativa denominada de sovástica, que é a forma da destruição e do padecimento físico. Foi inclusive o que aconteceu com os nazistas, que usaram a suástica conhecendo a força do símbolo, mas de forma errada, a sovástica, o que trouxe mortes em larga escala e sofrimento em todo o planeta. Dessa forma, o trabalho sobre os chakras bem como os usos da suástica exigem grande conhecimento mediúnico, equilíbrio físico-emocional, proteção e vigilância espiritual no ambiente. Pergunta: então o uso da suástica requer grandes cuidados? Ramatiz, isso deve ser visto como um alerta para todos aqueles que cultuam a suástica, seja em atividades espirituais, esotéricas ou materiais.
O uso adequado baseado no conhecimento real do símbolo, pode trazer força espiritual como fazem os budistas e outras correntes religiosas orientais. Mas quando utilizado na direção do mal e de imprudências traz grandes dificuldades e mesmo patologias físicas. Pergunta: mas os próprios médiuns ou dirigentes das sessões não são capazes de distinguir aqueles que estão momentaneamente impedidos de aplicar os tratamentos? Ramatiz: vocês devem ler nas mensagens psicografadas que as expressões amor, caridade e humildade aparecem com frequência em primeiro lugar, e logo depois estudo, persistência e disciplina, porque o médium precisa estudar muito para ter consciência do que faz. Caso contrário, ele tende a cair em inúmeras ciladas das trevas, que provocam distração e dispersão mental durante as sessões, pouco ou nenhuma concentração quanto à aproximação de entidades obsessoras, entre outras questões de suma importância para o bom desempenho da mediunidade. Se o médium não estuda, restringindo-se apenas a participar de sessões, ele não terá condições de avaliar nem mesmo sua situação, quanto mais de outros que ali comparecem. Pergunta: tudo isso significa que não é todo lugar que pode aplicar certos tratamentos espirituais? Ramatiz: eu pergunto da mesma forma, todo hospital da Terra é capaz de tratar de todas as doenças? Evidentemente que não. Por isso, existem as especialidades médicas, tanto em termos de profissionais quanto no que diz respeito às instituições. O tratamento espiritual funciona da mesma forma. Certos casos podem ser tratados com simples passes em instituições kardecistas. Outros casos, que envolvem a presença de larvas em centros que exigem trabalho mais pesado, com grande presença de médiums, outros em centros especializados em apometria, outros na Umbanda, assim por diante. É preciso entender que alguns centros são ambulatoriais, outros são clínicas de cirurgia etérea, enquanto outros, verdadeiras CTIs para a retirada de cargas vibratórias mais densas. Pergunta: sua observação anterior a respeito do estado de ânimo ou de saúde do médium dá a entender que isso precisa obedecer a certos cuidados. Ramatiz: é evidente. Muitos médiuns tornam-se obcecados pelo trabalho espiritual em qualquer circunstância, pensando estarem auxiliando. Por analogia, é a mesma situação de um médico com forte gripe e febre que é chamado a realizar uma operação. Além de não trabalhar devidamente, fruto de seu estado, corre o risco de cometer sérios erros. Ele ainda pode piorar em relação ao seu quadro clínico e mesmo contaminar o paciente, e o desastre seria total. O médium, quando se encontra enfraquecido fisicamente, deve evitar o trabalho na sessão, pois seu ectoplasma não será de boa qualidade, além do que estará perigosamente receptivo às influências que partem do paciente. Será uma troca de fluidos com manifesto teor de vibrações inadequadas. A espiritualidade protege os médiums, mas tudo tem um limite, cabendo uma ação conjunta entre o médium e o seu guia. Cada um faz sua parte, e o médium tem o dever de se resguardar para trabalhar em melhores condições, tendo parcimônia em seus atos fora ou dentro das sessões, sem excessos e atitudes que o possam comprometer física e espiritualmente. Pergunta: é sabido sobre a manifestação da bipolaridade? Sendo assim, cabe perguntar se existem também chips colocados por entidades de luz com objetivos de cura. Ramatiz: o chip é de consistência denso etérea e, no caso visto anteriormente, um instrumento grosseiro utilizado por entidades espirituais ignorantes que objetivam o controle dos obsediados. A antítese dos chips dessa natureza é o livre-arbítrio, livre como seu nome diz, porém aprimorado pela evolução do espírito. Portanto, no lugar do chip a espiritualidade consciente e consequente emana primordialmente luz aos encarnados. A luz contém as informações que subsidiam as decisões do livre-arbítrio e, tomando decisões voltadas para o amor, a caridade e o progresso do espírito, o homem cura suas patologias pelo próprio mérito e sabedoria, sem a necessidade de intromissões da espiritualidade em sua liberdade de escolha. Pergunta: sua resposta inclui a palavra primordialmente. Então é possível a existência do chip de cura? Ramatiz: os homens são curiosos. Gostaria que tivessem também bastante curiosidade sobre os termos e os caminhos da evolução do espírito. A resposta é sim, é possível a utilização de chips de cura, que são de tamanho reduzido e muito sutis, mas aplicados apenas com consentimento do espírito que está sendo tratado. Esse é o motivo, muitas vezes, que leva alguns pacientes que se encontram em coma há anos,
ou sofrendo de algum tipo de surdez, cegueira, paralisia, ou outra deficiência física voltarem ao estado normal, recobrando as funções vitais. Tudo também depende do mérito do paciente, e os chips são colocados no duplo etéreo durante cirurgias espirituais, como se fossem marca-passos. Mas repito, tudo depende do mérito do beneficiado. Pergunta: o que se pode ver então é que o vampirismo assume inúmeras feições, se considerarmos que pode ser direto com o obsessor absorvendo energias do obsediado, como também indireto, à distância, com o obsessor esgotando energeticamente sua vítima. Ramatiz: e também não ocorre somente entre obsessor e vítima encanados, mas também entre protagonistas desencanados, pois é muito comum falanges de umbrais ficarem esperando a morte física de espíritos, voltados para o mal para sugar-lhes energia no momento do desencarne. São aqueles casos de indivíduos que durante a vida desempenharam papéis negativos na sociedade, e mesmo praticantes de suicídios, que são sorvidos energeticamente ao extremo, de modo que fiquem completamente inativos logo após a ação das falanges obsessoras. Trata-se de um sofrimento terrível, que deixa o espírito recém-desencarnado à mercê de grupos dos umbrais inferiores, podendo inclusive ser escravizado ou ser usado como agente de magias negras, aumentando-lhe a carga karmática. Pergunta: e nesses casos como o espírito pode ser salvo? Ramatiz: pelo desenvolvimento da consciência cósmica. Só o próprio espírito poderá solicitar e aceitar o socorro para ser retirado dessa situação, com a ajuda dos grupos de auxílio fraterno que partem dos planos de luz. E por essa razão é imperativo que os homens não se preocupem apenas com o que ocorrerá com eles após a morte, mas também com o que fazem durante a vida material. O comportamento nesta é decisivo para a futura vida espiritual. Pergunta: gostaria agora de fazer algumas perguntas sobre o seu método de transmissão de ideias. Por que seus livros são formatados com perguntas e respostas, e não texto corrido? Ramatiz: para dar chance às dúvidas. O texto corrido teria o aspecto de certa imposição sobre temas tão polêmicos como os que são tratados aqui. A função da espiritualidade é esclarecer, mas também permitir que as dúvidas aflorem, pois os homens, ao construir suas questões, refletem sobre suas existências e seus respectivos comportamentos. Além disso, muitas vezes os encarnados não sabem nem o que perguntar e, pelo tipo de questionamento apresentado, posso perceber outras dúvidas latentes, dando respostas no sentido de que essas dúvidas sejam levantadas, como fruto da meditação e do desenvolvimento do raciocínio. Pergunta: percebe-se grande preocupação de sua parte no sentido de mostrar o lado fatalista do espiritualismo? Ramatiz: o fatalismo no caso não é a difusão do pessimismo, mas a realidade daqueles que habitam em mundos de provas, convivendo com atuações malignas dos arquitetos das trevas, que defendem estilos ardilosos. Torna-se mistério aos homens não somente vislumbrar o amor, mas também conhecer o desamor que os ameaça de maneira contínua, podendo, desse modo, defender-se das tentações que emergem dos umbrais inferiores e dos obsessores. A pureza do espírito pode conduzi-los à inocência frente ao perigo, tornando-os vulneráveis à maldade. Porém, se conhecerem como a maldade se comporta, terão maiores condições de desprezá-la e de se defender, o que os faz fortes para a vida na senda da evolução. Além disso, aquele que abraça o espiritualismo precisa estar ciente de que não está apenas sendo conduzido pelo sopro divino, tornando-se passivo frente à religiosidade. Pois religião é, antes de tudo, ação determinada na busca da evolução do espírito. O espiritualista verdadeiro é aquele que passou a entender sobre os seus deveres perante a própria evolução, trabalhando incansável e disciplinadamente pela remissão de seus karmas, compreendendo que somente ele poderá fazer isso. Pergunta: outro aspecto interessante é seu linguajar, que em cada livro utiliza palavras diferentes sobre o mesmo tema, enquadrando-os em religiões diferentes. Ramatiz: esse é um dos passos para mostrar que muitos problemas abordados por várias seitas e religiões são similares ou idênticos, mudando apenas a nomenclatura. Trata-se, portanto, de uma questão de dialética e de incentivo à heurística. É um caminho para unir as religiões em torno de um mesmo objetivo: caminhar em direção a Deus.